Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 30 de julho, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal de casa aí que está assistindo a gente. Acabando julho já, hein? Acabando julho, entrando em agosto aí, é um mês que não tem feriado, né? É um mês que não tem feriado. E vamos aos destaques desta edição. Presidente da OAB vai ao Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. INPE teme mudanças após Bolsonaro prometer surpresa. E Bolsonaro entende que Greenwald cometeu um crime. Jornalista cita a Constituição para se defender. Felício afirma que VLP será responsável pelo transporte na linha verde. E no aniversário de São José dos Campos, teve festa e anúncios. Mais medalhas para o Brasil no Pan-Americano. E já em nossos estúdios, Leonardo Kawajita, diretor franqueado do Método Supera, que vai conversar com a gente a respeito do estresse dos adultos que estão procurando jogos para aliviar. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse ontem que vai acionar o Supremo Tribunal Federal para pedir que o presidente Jair Bolsonaro conte o que ele sabe sobre a morte de seu pai. Fernando Santa Cruz foi morto em 1974 durante a ditadura militar no Brasil. Bolsonaro afirmou mais cedo em uma rede social que o opositor do regime militar, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, não foi morto pelos militares, mas sim pela organização de esquerda Ação Popular do Rio de Janeiro, classificada pelo presidente como grupo terrorista. A Comissão da Verdade diz que Santa Cruz foi morto por agentes da ditadura. Ontem, Bolsonaro disse que se o presidente da OAB quisesse saber como o pai morreu, ele, Bolsonaro, contaria. Santa Cruz também publicou uma carta em que diz que o presidente da República é cruel e não sabe separar o público do privado. A OAB também divulgou nota de repúdio à declaração do presidente da República. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira sumiu em 1974 e foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro. Ainda segundo a comissão, Santa Cruz permanece desaparecido, sem que os seus restos mortais tenham sido entregues à sua família. O relatório final da comissão diz ainda que Cláudio Guerra, ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social, afirmou em depoimento, em 2014, que o corpo de Fernando Santa Cruz Oliveira foi incinerado na usina Cambaíba, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O atestado de óbito de Fernando Santa Cruz de Oliveira, opositor do regime militar, afirma que a morte dele foi causada pelo Estado brasileiro. O atestado de óbito foi incluído no sistema da Comissão de Mortos e Desaparecidos, no último dia 24, e será enviado à família de Fernando Santa Cruz. Tentando entender como é que chegou até esse caso, né? A OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos advogados do Adélio Bispo, aquele rapaz que esfaqueou o Bolsonaro, com o recurso que a relação entre advogado e cliente não poderia ser quebrado. Desta maneira, o Bolsonaro ficou muito irritado e deu essa declaração aí
bem estranha, tanto que até um dos seus apoiadores, por exemplo, o João Dória, que chegou a fazer o Bolsodória aí, colocou essa declaração de Bolsonaro como inaceitável. Abre aspas aqui para João Dória. É inaceitável que um presidente da República se manifeste de forma com que se manifestou. Foi uma declaração infeliz. Não posso silenciar diante desse fato. Eu sou um filho de um deputado federal caçado pelo golpe de 64 e vivi o exílio com meu pai, que perdeu quase tudo na vida em 10 anos de exílio pela ditadura. Ou seja, até os possíveis aliados de Bolsonaro não gostaram nada da fala do presidente. Pois é, o teor foi muito forte mesmo e é difícil de engolir esse tipo de coisa, né? E o presidente Jair Bolsonaro disse que, no seu entendimento, o jornalista Glenn Greenwald cometeu um crime no caso da divulgação de mensagens no site The Intercept Brasil. Bolsonaro insinuou que a publicação de reportagens com os supostos diálogos de Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato envolveu dinheiro. O site não revelou a fonte nem como obteve os registros das conversas. Para o presidente, jornalistas não podem se escudar no sigilo da fonte para divulgar informações. Abre aspas. Preservar o sigilo da fonte, tudo bem. Agora, uma origem criminosa, o cara quer preservar um crime invadindo a República, desgastar o nome do Brasil, disse Bolsonaro. O artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres do cidadão, estabelece que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O artigo foi citado por Greenwald em uma postagem no Twitter com a legenda: alguém poderia mostrar ao presidente Jair Bolsonaro o que a Constituição garante? Na noite de ontem, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rego Barros, voltou a reafirmar que, na visão de Bolsonaro, não há dúvidas sobre o crime. No entanto, Rego Barros não soube responder ao jornalista qual foi o crime cometido por Glenn Greenwald. Acho que é interessante a gente separar as coisas. Os jornalistas, assim como, por exemplo, o advogado do caso Adélio Bispo, ele pode ter sua fonte resguardada por lei. O que não pode acontecer é uma associação criminosa, ou seja, o Glenn está por trás desse hackeamento. Isso não pode acontecer, isso sim considera um crime. Agora, ele pegar essas informações não é crime. Não tenha dúvida. Vamos ver para onde vai isso também, que estabeleceu-se mais uma novela do... Vamos ver quem puxa mais forte. Vamos ver, vamos esperar, né? Tá assim, vamos esperar e o Brasil não caminha aí. E isso daqui é uma coisa terrível também que aconteceu, a maior chacina desde o Carandiru. Uma rebelião no presídio de Altamira, no Pará, deixou 57 mortos nesta segunda-feira. A chacina teria sido motivada por uma briga entre as facções e ficou marcada pela brutalidade das mortes. Ao menos, olha só, 16 detentos foram decapitados. É um absurdo isso, é um absurdo, parece a Idade Média. E Bolsonaro cancela de última hora encontro com um ministro francês. O próprio Palácio do Planalto informou sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não receber o ministro francês da Europa e das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian. O encontro estava previsto para as 15 horas de ontem, na agenda distribuída à imprensa e às autoridades, e também estava replicada na programação oficial do chanceler Ernesto Araújo. Fato é que o presidente postou no Facebook, às 15 horas e 46 de ontem, as filmagens de seu corte de cabelo. Nesse horário, estava previsto o encontro com o ministro francês. Diante da imprensa, o porta-voz da presidência, general Rego Barros, limitou-se a registrar o cancelamento do compromisso por razões de agenda. A França de Emmanuel Macron
foi um dos mais insistentes na inclusão de uma cláusula de respeito ao meio ambiente e aos compromissos assumidos no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Macron considera primordial esses pontos no Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. No final de junho, em Osaka, no Japão, Bolsonaro também desmarcou um encontro com Macron, depois de o francês ter ameaçado não assinar o Tratado Mercosul-União Europeia se o Brasil abandonasse o Acordo de Paris. Ambos se encontraram e conversaram informalmente no mesmo dia, momento em que o brasileiro convidou Macron para visitar a Amazônia. Segundo o Ministério francês, Le Drian iria tratar da situação atual da parceria estratégica com o Brasil e dos intercâmbios econômico, universitário e de defesa. Mas também trataria do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e das posições a serem levadas por ambos os países para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que será no Chile em novembro. Pois é, mais uma coisa que ficou meio esquisita, né, Douglas? Parece, ao ver aqui da imprensa, que o tom da conversa mudou. O Bolsonaro, mais cedo antes de ter esse horário marcado com o ministro francês, ele disse que talvez o ministro fosse falar sobre o meio ambiente. E a pauta que o ministro francês trouxe não foi apenas do meio ambiente, ele veio falar sobre outras coisas e o Bolsonaro deu uma declaração aí cedo. Eu vou receber o premier francês, se não me engano, para tratar de assuntos como o meio ambiente. Ele não vai querer falar grosso comigo, ele vai ter que entender que mudou o governo do Brasil. Isso porque, como você falou, o Macron, no começo do ano, deu declarações que se o Bolsonaro saísse do Acordo de Paris, um acordo de meio ambiente, ele não ia querer fechar o acordo União Europeia-Mercosul, que é um acordo que vem aí há quase 20 anos tentando se estabelecer. Então o Bolsonaro deixou aí para o Ernesto Araújo, que é quem realmente entende do assunto, ir lá conversar com o ministro francês. Pelo visto a conversa foi bem sucedida e esperamos aí que esse acordo entre União Europeia e Mercosul realmente se concretize, né? Pois é, Douglas. Que é muito importante para a nossa economia. Não tem a menor dúvida, pois é, Douglas, e a despeito do que se trata do assunto, uma coisa que principalmente nas últimas semanas nós gostaríamos todos de ver, para dizer o mínimo como telespectadores e nem como cidadãos, um pouco mais de galanteria a respeito de se tratar assuntos voltados à presidência, seja internos ou externos, um pouquinho mais de galanteria. Nós estamos um pouco chateados com o que a gente tem ouvido ao longo aí dessas semanas. E acidente com um avião militar deixa 17 mortos no Paquistão. O Exército informou que o avião realizava uma missão de rotina. Segundo o porta-voz dos serviços de resgate, das 17 mortes, 12 são de civis e as outras 5 de membros da tripulação. Pois é. Nós vamos para um rápido comercial agora e na volta, claro, temos o tempo para a gente saber como é que é, se chove, se não chove, que está todo mundo esperando, e uma entrevista com Leonardo Kawashita, diretor do Método Supera, com um assunto para lá de interessante, que são os adultos que estão procurando jogos, aqueles de tabuleiro e tal, para exercitar a mente e se livrarem do estresse. Para lá de interessante e, claro, a gente conta também com a sua participação, lembrando que nós estamos ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do Jornal O Vale. Rápido comercial e já voltamos, fique com a gente. Pois é, todo mundo com o nariz ardendo, com o olho inchado e ardendo também, que parece que tem um caminhão de areia dentro do olho e não vem essa chuvinha. E até quem não gosta muito de chuva está esperando que venha um pouquinho para umedecer essa temperatura. Mas vamos saber como é que fica o tempo com ela, que fazia tempo que não aparecia aqui com a gente, Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Turzi. A terça-feira começou com céu com poucas nuvens na maior parte das regiões de São Paulo e névoa úmida em pontos isolados.
Ao longo do dia, com a aproximação de uma frente fria, a previsão é de aumento da nebulosidade e a possibilidade de chuva fraca em pontos isolados, principalmente no litoral. As temperaturas estarão estáveis em relação à segunda-feira, com máxima de 26 graus na capital paulista, 27 graus no Alto Tietê, no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira e 28 graus no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane Nascimento. Um abraço a você, um abraço a todo mundo aí do Tempo Vale. Fiquei impressionado com máxima de 27 graus em Campos do Jordão. A variação vai ser brava mesmo, né? E como eu anunciei hoje aqui, temos o prazer de receber Leonardo Kawashita, diretor aí do Método Supera, com um tema, gente, pra lá de relevante. Primeira coisa, estresse é talvez o maior mal aqui do século XXI, que a gente já herdou do século XX também. E os adultos acabam impregnados com isso e procurando alguns métodos para dar essa relaxada. O mais interessante, e eu vou perguntar ao Leonardo isso daí, é que talvez um dos melhores métodos seja a gente ser criança pelo menos uma vez por dia. Leonardo, um prazer recebê-lo aqui e um assunto para lá de relevante para a gente. Será que eu falei certo mesmo? Os adultos vão ter que aprender a ser criança pelo menos uma vez por dia com jogos para poder tirar essa coisa do estresse? Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por me receber aqui. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Você está correto. Hoje o estresse é um mal, né, que acomete aí os adultos. E é importante que a gente tenha maneiras, né, estratégias para aliviar esse estresse no nosso dia a dia. E uma das formas, como você bem falou, voltar a ser criança, né, nos divertir, executando, né, tarefas de forma mais lúdica, mais criativa, para que a gente possa abstrair dessas preocupações diárias e consiga ter aí maior qualidade de vida. Tá? Perfeito. E o método Supera é muito interessante porque o nome já diz, né? Tem um método para ser feita as coisas. E tem acho que um problema também. Eu estou falando como adulto. Sim, né? claro. Pode parecer que não, mas eu já sou adulto. Tá? Existe uma resistência muito grande por parte do adulto de brincar. Ele o método Supera leva ele, na verdade, a reaprender a jogar, a ver o lúdico na coisa. É assim mesmo? Como é que opera mais ou menos esse método para resgatar essa criança de dentro dos velhinhos? Muito bem. Primeiro que os jogos para nós é uma importante e poderosa ferramenta. Perfeito. O método Supera, ele é um método que ele foi desenvolvido há 14 anos atrás, aqui mesmo em São José dos Campos, por um engenheiro, que ele estava buscando soluções aí para um desafio que o filho dele na época tinha 10 anos, com um desempenho escolar. Tinha questões de problemas de concentração, para poder ter um bom desempenho. E nessa busca dele, ele descobriu uma ferramenta chamada Abaco, que é uma calculadora milenar, e a partir dela, com neurocientistas, pedagogos, ele desenvolveu esse método. É um método 100% brasileiro, que bacana. É motivo de orgulho para a gente, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. E ele trabalha todas as idades, né? Desde crianças a partir de 6 anos de idade, sem limite. Hoje, na minha unidade, eu tenho alunos com 90 anos. Tá? Puxa vida. Então, assim, quando a gente fala de brincar, na verdade, a questão lúdica é você tocar, é você experimentar de uma forma bem prazerosa, né? Sim. E a questão do brincar, só no português, que brincar e jogar é diferente. Sei. Nas outras línguas, se você pegar a tradução literal, é a mesma coisa. Entendi. Então, o adulto, quando ele chega, né, no Supera, quando ele é apresentado ao jogo e principalmente aquilo que vai ser desenvolvido com ele através dessa ferramenta, ele se liberta. Ele descobre uma maneira muito, muito prazerosa de treinar habilidades e principalmente se divertindo, né? Tendo momentos que às vezes ele nem lembrava mais que ele poderia ter, né? Às vezes tem filhos crescidos já, às vezes eu tenho avós, né? Avós.
Então eles não têm mais esse costume. Quando eles são inseridos nessa questão dos jogos, eles descobrem aí uma maneira muito rica, muito prazerosa de troca entre eles e os jogos e entre eles e as outras pessoas que participam dos jogos. Eu vou te fazer uma pergunta, me desculpe, Douglas, é que eu sou mais velho que você, Pode eu fazer, estou mais interessado pode fazer. nisso aqui. Ô, Leonardo, você sabe uma coisa, há pouco tempo atrás, a gente fazendo aquelas maravilhosas discussões filosóficas em um bar, a gente estava conversando. Um dos grandes males do estresse ele ataca a sua saúde e tudo mais, mas um problema sério. Ele transforma você num chato. Esse é um problema. Você fica chato sem perceber. E um fato que eu vejo com muito interesse nesse método de vocês é que, além de toda essa dinâmica para diminuir o estresse, gera uma socialização. Porque a partir do momento que você está estressado, você virou chato, você acaba se isolando e fica mais chato. Então, esse método, ele contempla, além desses jogos, do que acontece, uma socialização entre as pessoas que estão ali. Procede isso daí? É meio difícil jogar sozinho. Né? Exatamente, perfeito. Douglas, você resumiu muito bem. Muito bem. Nós temos no método, né, nós trabalhamos com 6 ferramentas pedagógicas, né? Sei. Sendo que os jogos é uma das ferramentas. Falando dentro dos jogos, a gente tem jogos individuais e jogos em grupo. Né? A maioria dos jogos que a gente pratica durante as aulas são jogos coletivos, jogos em grupos. E nós temos 2 tipos de jogos, jogos cooperativos e jogos competitivos. Certo. Uma coisa importante que você comentou nesse papo filosófico de bar... Quase sempre são os melhores. São os melhores, são os mais sinceros e os mais... É verdade, é verdade. O que acontece? A gente realmente, quando a gente está muito estressado, a gente acaba se isolando. Né? A gente cria um muro baseado nessa questão de estar extremamente preocupado com outras coisas ou não atento àquilo que acontece à nossa volta. Né? E quando você joga, principalmente coletivamente, né, você está tendo a socialização. Eu estou te reinserindo com pessoas da sua mesma faixa etária, pessoas que podem ter o mesmo desafio que você ou podem ter outro tipo de desafio. Né? Hoje, além do estresse, que é algo que a gente tem muito recorrente dentro do ambiente profissional para adultos, outra coisa que acomete muitos adultos são a ansiedade. Sem né? dúvida. A pessoa acaba ficando sem dormir, sem comer, fica pensando em coisas muito distantes. É uma espiral, né? Exato, e não foca no seu momento atual, né, no agora, que é o importante. Tá? Então, no momento dos jogos, nós vamos ter sempre uma interação entre pessoas diversas, né, diversas culturas, diversas criações, e essa diferença é muito rica, porque é nessa hora que a pessoa percebe que ela consegue visualizar no outro uma dificuldade que ele próprio tem. Perfeito. Tá? E além disso, a gente tem as outras ferramentas, né? Como eu comentei com vocês, são 6. Então a gente trabalha com o Abaco, que é uma ferramenta que trabalha raciocínio lógico, memória, atenção, foco, concentração. A gente tem exercícios de raciocínio lógico, que são apostilas desenvolvidas pelos nossos neurocientistas, educadores e pedagogos lá do Supera. Tá? Trabalhamos com dinâmicas em grupo. Então a dinâmica também é uma ferramenta excelente, porque é um tipo de jogo onde eu envolvo as pessoas para que eles tenham uma quebra de, né, e tenha a socialização. As neuróbicas e uma plataforma online, que é para eles fazerem treinos fora da sala de aula. Que bacana. Tá certo. E como funciona essa metodologia no desenvolvimento? Porque além de aliviar o estresse, também vai gerando aos poucos aí uma melhora na reação, no raciocínio lógico. Como é que funciona essa metodologia para aprimorar também outras áreas? Muito bem. Quando um adulto vem nos procurar e ele está sob forte estresse, geralmente ele tem algumas perdas cognitivas. Tá? Então ele tem baixa produtividade relacionado a perda de foco, baixa concentração, memória falha. Né? Então o que acontece? Tudo isso advém dessas questões de estresse. Então quando a gente trabalha com o aluno, nós vamos trabalhar primeiro questões socioemocionais. Então eu vou devolver para ele esse alívio do estresse, vou trazer a autoconfiança de volta para ele, vou trazer uma autoestima melhor, e aí com isso eu vou trabalhar o cognitivo,
que é o cognitivo? Vou trabalhar, subir com ele as habilidades de foco, concentração, memória, e aí agilidade de raciocínio, que são habilidades que são importantes para no dia a dia, para se desempenhar qualquer tipo de função, né, dentro do mercado de trabalho. Então, nós vamos trabalhar isso individualmente, né? Cada aluno tem a sua necessidade, porém as aulas do Supera, elas são em grupo. Então, porque eu preciso ter essa socialização e essa troca entre as pessoas. Tá certo, eu estou lendo aqui que vocês têm cerca de 350 escolas por todo o Brasil, muitos alunos, e esse método então tem se comprovado eficaz há muito tempo então. Sim, nós estamos já há 14 anos, né, no mercado. Hoje, na verdade, uma atualização, já são 400 unidades, tá? Em operação a gente tem aproximadamente 300, tá? E mais 100 em implantação, tá? Pelo Supera já passaram mais de 170 mil pessoas, tá? De diversas faixas etárias, tá? Então, às vezes as pessoas têm a questão, isso aqui é uma escola para criança, ou uma escola para terceira idade. Não, é uma escola para qualquer pessoa, né? Ele é democrático, ele atende todas as pessoas. Cada pessoa tem, e pode ser que você não tenha desafio nenhum, simplesmente eu quero ser sempre uma pessoa que possa aprender cada vez mais, quero estar sempre me desenvolvendo, então para isso eu posso me procurar o método para me manter sempre ativo e fora da zona de conforto. Tá certo, e bacana. Não, fica à vontade. E para quem se interessou, como é que faz para achar vocês e talvez uma dica para o dia a dia, para aliviar um pouco esse estresse? Bom, a dica que eu vou dar para vocês no dia a dia é fazer algumas neuróbicas, né? Então, por exemplo, mudar o seu caminho do seu trabalho para casa, né? Mudar um pouco a rotina. Mas né? mudar, assim, consistentemente. Não é, eu vou mudar, vou virar à esquerda todo dia. Não. Um dia você vira à esquerda, outro dia você vira à direita, um dia se você vai de ônibus, desce um ponto antes, ou depois um ponto depois, pega outra linha, que vai descer em um outro local. Então você começa a dar variedade, né? E essa variedade vai te tirar da zona de conforto. Outra dica que eu dou procure almoçar, fazer as refeições, trocando os seus talheres de mãos. Com isso você vai... Faça em casa isso, tá? Porque... para não derrubar. Para não fazer caca no restaurante. Exatamente, né? Senão você pode passar um pouco de vergonha. Mas isso vai criar dentro do seu cérebro um grau de dificuldade que você não encontrou. Então você vai ter também um grau de desafio maior. Tá? Para encontrar a gente, nós temos o nosso site, que é www.metodosupera.com.br. Lá vocês têm acesso a todas as unidades, em todas as cidades do Brasil. Perfeito. Então você pode selecionar o estado, a cidade e localizar a que fica mais próximo de vocês. Tá? A minha unidade ela fica na cidade de São Bernardo do Campo, tá? No bairro de Rude Ramos. Tá? Nós temos o nosso Facebook, que é o Método Supera, Método Supera Rude Ramos, e o nosso Instagram, Supera Rude Ramos. Siga a gente lá. Legal, Leonardo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Vou dar um pitaco, literalmente, aqui. É imprescindível, seja o que for que você esteja pretendendo fazer, uma coisa é máxima em todos os pontos: você começar. Não é? Você ter a predisposição para falar, estou, como eu disse na filosofia do botequim, né? Estou estressado, estou virando um chato. Se você estiver fazendo isso aí, olha só que bela opção você tem, mas é necessário que se comece. Eu agradeço demais ao Leonardo Kawashita, aqui do Método Supera, e convido você a pelo menos conhecer. Se chacoalhe, saia da sua zona de conforto e seja criança pelo menos uma vez por dia. Eu te agradeço muito, Leonardo. Obrigado, Glauco. Obrigado, Douglas. Foi um prazer. E agradeço também a Letícia Maciel, que está aqui presente, acompanhando o Leonardo, da assessoria de imprensa BRZ Contente. Muito obrigado, Letícia Maciel, por sua presença aqui com a gente também. Tá bom? E nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, com mais notícias. Fique com a gente. E o clima no INPE. Matéria do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Após Bolsonaro prometer uma surpresa,
Clima é de incerteza no INPE. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, prometeu que haverá uma surpresa para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, nesta quarta-feira, conforme disse o presidente no último sábado, em evento no Rio de Janeiro. Sem dar mais detalhes, o presidente disse que o INPE terá aí uma surpresa. Ele falou isso para um grupo de jornalistas. O Vale apurou que nesta quarta-feira o diretor do INPE, Ricardo Galvão, que é alvo de críticas de Bolsonaro, retorna de férias e deve ter uma reunião com Marcos Pontes, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a qual o INPE está subordinado. Pesquisadores da área de OBT, Observação da Terra, o grupo do INPE que cuida do monitoramento da Amazônia, deve acompanhar Galvão nesse encontro com Marcos Pontes. Especula-se aí entre pesquisadores do INPE e cientistas da comunidade científica brasileira que pode estar havendo uma maneira de o presidente pressionar Ricardo Galvão a pedir demissão ou o próprio Bolsonaro demitir o diretor do INPE, o que seria inédito na história do Instituto, segundo pesquisadores. O Instituto tem um processo longo e bastante acurado para escolher os seus diretores. É montada uma equipe de buscas que apresenta 3 nomes para o ministro, que escolhe um. E esse nome sempre é chancelado aí pela comunidade científica, alguém com bastante experiência técnica, embasamento científico e de gestão. Por isso o clima é de bastante incerteza e apreensão no INPE. É isso aí. Grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Grande abraço a você também e a todo mundo aí da redação do jornal O Vale. Promessa desde a gestão de Geraldo Alckmin a ampliação de um cinturão eletrônico com câmeras nas rodovias estaduais deve sair do papel no início de 2021, segundo o governador João Dória. O anúncio, realizado pelo governador em São José dos Campos no último sábado, é de que as câmeras que serão implantadas contarão com monitoramento do novo Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, também previsto para ser entregue no fim do próximo ano. A operação do cinturão de câmeras deve ocorrer a partir de janeiro de 2021. E olha só, festa e anúncios no aniversário de São José dos Campos. Confira a matéria do jornalista Douglas Cruz. No dia 27 de julho, São José dos Campos completou 252 anos de idade. E além de grandes atrações musicais, a cidade também trouxe outros destaques para essa data tão especial. Confiram na reportagem. As famílias joseenses se reuniram no Parque da Cidade e no Centro da Juventude para curtir os shows como o do sertanejo Thiago Brava e o Samba dos Inimigos da HP. Agora todo mundo chama você pra cima, Porém, o aniversário também ficou marcado pela visita do governador João Dória, que junto com autoridades anunciou um reforço na segurança da cidade, um novo centro de operações para a Polícia Militar. O Copom é um investimento expressivo que está sendo feito aqui, são mais de 50 milhões de reais, considerando a obra, os equipamentos e a tecnologia que são colocados aqui. O CAEP, que nós inauguramos há 2 semanas em Taubaté, já operando com 120 policiais da Força Tática, que é a Rota, e com a Rota ninguém brinca, são policiais altamente treinados, mais viaturas que foram entregues também, 20 viaturas lá, 60 viaturas sendo entregues aqui em São José dos Campos e mais tecnologia. O governador assinou a obra do novo Copom, que vai dar para a gente um sistema de inteligência muito bom para toda a região, com 76 cabines de despacho, com 28 posições multiagências e também a nova sede do 41º Batalhão em Jacareí, que estava precisando de uma sede nova e agora foi atendido o nosso pedido. Além dos anúncios na segurança, o prefeito Felício Ramute também esteve presente nas obras da Via Cambuí. O dia começou cedo, nós tivemos culto, tivemos missa, hasteamento da bandeira, recebemos o governador João Dória, que veio trazer investimentos na área de segurança e comemorar conosco, o primeiro governador que comemora o aniversário da cidade em nossa cidade, o que nos deixou muito feliz, para que a gente possa continuar investindo em segurança. Ele mostrou que essa é a prioridade da gestão do governador. E hoje, aqui agora, nesse momento à tarde, entregamos um trecho da extensão da Rua Sagiro Nakamura até a JK e viemos conferir aqui como andam as obras da maior obra viária
área da história de São José. São 10 quilômetros com calçada, a maior ciclovia da cidade, que será entregue até o final desse ano. E assim São José dos Campos completa mais um ano de vida. Com a palavra, nossos representantes. É uma cidade que foi forjada por gente trabalhadora, ou que nasceu aqui, ou que os pais, os avós vieram para cá. Parabéns a todos de São José, quem nasceu ou quem veio para cá fazer a vida. É uma cidade de gente trabalhadora e vocês merecem comemorar. São José dos Campos é realmente uma cidade diferenciada e precisa ter um olhar diferenciado do governo do estado. Eu, como joseense, nascida e criada aqui nessa terra com muito orgulho, né? Agora como deputada eleita especialmente por São José dos Campos, né? Onde tive aí a metade da minha votação. Quero desejar a todos os joseenses, aqueles nascidos ou aqueles de coração, que a gente possa, né, fazer uma cidade muito melhor. São José tem muito que comemorar nesses 252 anos. Pois é, né, Douglas? Realmente São José tem muito o que comemorar, mas pelo jeito a festa para você foi mais trabalho do que festa, né? Exatamente. Muita coisa, muita gente falando. O que você analisa, o que você tirou aí desse encontro, dessa comemoração toda do aniversário de São José? Bom, para começar, o governador João Dória veio aqui para falar de segurança pública. Ele anunciou coisas que devem ser importantes aí para a nossa região, começando pelo por mais um batalhão de polícia em Jacareí, que já havia sido um pedido constante do prefeito Isaías Santana. Então ele vai começar a ser construído, que deve reforçar ali a polícia. Ele anunciou que vai abrir um concurso para a contratação de mais 12 mil policiais no estado de São Paulo, que vai um reforço aí muito grande no número de policiais. E agora, a gente ouviu agora há pouco a matéria do jornal Vale sobre o cinturão. O Copom aqui de São José dos Campos, a nova sede da Polícia Militar, vai poder trazer essa tecnologia. Então ele falou que nas estradas administradas pelo governo paulista, aquelas que têm concessões estaduais, ou seja, a Tamoios, a Carvalho Pinto, poderão ter essa ligação a partir de 2021, que é quando o Copom deve ser inaugurado. Então a gente tem que se atentar às datas que tanto o João Dória quanto o Felício Ramute passou. Copom em operação a partir de janeiro de 2021. Via Cambuí, a maior obra viária da cidade, 31 de dezembro desse ano, que é uma obra que deve desafogar o trânsito ali da região leste. Então foi uma festa de aniversário muito bacana, mas eles passaram datas e a gente espera que as datas sejam cumpridas, né? Perfeito, Douglas. Isso daí é uma coisa que não só a gente jornalista, mas todos nós, como cidadãos e munícipes aqui, precisamos não esquecer e principalmente passar a cobrar, não é, Douglas? Exatamente. Pois é, ficam aí, tem data de validade os discursos aí no aniversário de nossa cidade. Pois aí, em coletiva à imprensa sobre os progressos da obra da Via Cambuí, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, afirmou que o VLP, o veículo leve sobre pneus, será o modelo responsável pelo transporte rápido de massa que será implantado junto ao projeto Linha Verde. Anunciada em junho, a linha será responsável por ligar as regiões sul e leste da cidade. Um dos trechos em que ela deve passar será o viaduto que está sendo construído nas obras da Cambuí. No projeto da Linha Verde, o VLP passa também sobre esse viaduto, que é um pouquinho largo, mas com as duas pistas do VLP estará com o tamanho ideal, disse o prefeito Felício Ramute. O modelo deve ser incorporado na nova licitação do transporte público municipal. Eu estive lá com a editora de cidades do jornal Vale, Thaís Leite, quando o Felício falou essa declaração, né? A prefeitura ainda estava se decidindo sobre qual ia ser o novo modal de transporte aí que ia passar pela Linha Verde, e o prefeito acabou dando essa entrevista para a Thaís, e meio que ele já está definindo que vai ser realmente o VLP, que é o veículo leve sobre pneus, e não mais o BRT, que é aquele veículo sobre trilhos, né? Uma opção mais barata que deve comportar aí o transporte público da cidade, e vamos ver quando que isso vai ficar pronto. Exatamente, faço minhas as suas palavras. Vamos ver quando ficar pronto, e se der data, nós vamos cobrar. Pai e 2 filhos foram condenados a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato da professora Ioná Rezende Rodrigues de Sá, cometido em julho de 2014 em Caraguatatuba. De acordo com o Ministério Público, as condenações chegam a 25 anos para o pai e 22 anos para os 2 filhos. A decisão foi proferida pelo tribunal na última sexta-feira.
À época do crime, a professora e o trio eram vizinhos. E a briga teria se iniciado quando a mulher teria chamado a atenção dos homens por terem feito xixi no muro da residência de sua mãe. Na ação, um deles teria dirigido ofensas à mulher e para suas filhas, o que fez com que ela decidisse registrar um boletim de ocorrência por atentado violento ao pudor. Após o registro, enquanto a professora, o marido e a filha saíam para comprar refrigerante, foram cercados por 2 motos com os vizinhos que dispararam contra seu marido, mas a atingiram. Ela morreu no local. O trio chegou a confessar o crime na delegacia. Em meio à ação do Ministério Público, que pede que a Prefeitura de São José dos Campos seja impedida de efetuar repasses para equipes esportivas de alto rendimento, o governo Felício Ramute abriu o edital para a inscrição de projetos na LIFE, que é a Lei de Incentivo Fiscal. O documento contém regras para equipes e atletas individuais que desejam obter incentivo da Prefeitura, que afirma que o projeto não terá mudanças para 2020. Na prática, empresas e investidores privados podem usar até 100% do IPTU e ou ISS para apoiar modalidades. Este ano, foram 60 projetos de captação de incentivo aprovados, sendo 31 individuais e 29 coletivos, 2 para basquete e 4 para vôlei. Equipes que, por exemplo, são consideradas de profissionais de alto desempenho. A LIFE é muito importante para manter algumas modalidades que são consideradas esquecidas, né? Por certa parte do poder público ou até pela iniciativa privada, que não tem o desejo de investir por não ter um retorno tão alto. Então, ao invés de pagar o seu IPTU, a empresa, né, o empreendedor, pode investir num esporte, colocar lá sua marca, que vai estar gerando visualização, e, além disso, é um grande incentivo para que o esporte da cidade cresça, né? Porque a gente está vendo o São José dos Campos muito bem nos jogos regionais, jogos abertos, jogos regionais dos idosos, da juventude, e agora falta aí a gente triunfar pelo caminho nacional, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Esperamos aí que as nossas equipes consigam crescer, né? Não tem a menor dúvida, e vou fazer um outro senão aqui. Na medida em que você, empresa aí, que você queira apoiar isso daí, vai ter o abatimento do IPTU e ou ISS aí, pense um pouquinho também, não estritamente, não, eu vou fazer isso aí para pôr numa modalidade que tem muita expressão para eu ter o meu retorno. O Brasil precisa muito do apoio lá na base, de repente num esporte em que não tenha tanta visibilidade quanto um vôlei, quanto um futebol, por exemplo, mas você pode descobrir talentos incríveis que só precisam de um pequeno apoio, né? Aqui em São José a gente tem algumas equipes consideradas pequenas aqui no Brasil, mas que no exterior são muito fortes. Por exemplo, a equipe de wrestling, que é um tipo aí de luta greco-romana. Exatamente, já fizemos até entrevista Nós temos a Laís Nunes, que é vice-campeã mundial, está fazendo várias competições de alto nível, mundiais pelo mundo. Ou seja, imagina se você tem o nome da sua empresa destacado no uniforme da atleta, está rodando o mundo, né? O que pra gente pode parecer pequeno, para sua empresa aí pode ser gigante. Né? E vou te dizer mais ainda para esse talento que vai poder contar com apoio e poder levar o nome do Brasil, e olha só que bacana, o nome da sua empresa também a alturas que você não tinha imaginado. Então acredite aí em quem está chegando. Pois é, e a novela Neymar e Nájila parece que chegou ao fim. A Polícia Civil decidiu não indiciar o atacante brasileiro por crime de estupro. Relembrando o caso, em maio, às vésperas da Copa América no Brasil, o jogador da seleção brasileira foi acusado por estupro e divulgação de fotos íntimas pelas redes sociais da modelo Nájila Trindade. A investigação, a princípio, seria concluída no dia 1º de julho, mas a delegada Juliana Lopes Bussacos pediu adiamento por 30 dias para que as diligências pudessem ser concluídas. Hoje, uma entrevista coletiva será realizada em São Paulo para falar sobre o caso. E o Ministério Público tem prazo legal de 15 dias para se manifestar.
De acordo com o site Globo Esporte, a delegada pediu acesso às câmeras de segurança do hotel em Paris e também ao prontuário médico do ginecologista em que Nájila fez os exames. Mas os documentos não chegaram a tempo para a conclusão da investigação. A novela criminal chegou ao fim, né? Temos aí uma conclusão dessa investigação, mas a novela esportiva do Neymar não acabou, né? Porque a gente sabe que até agora o time do PSG, o Paris Saint-Germain, que é onde ele joga, já voltou de temporada com um novo diretor e até agora ele não estreou, porque ainda há rumores que ele pode ir para o Barcelona, Real Madrid, Juventus, e ele deu declarações aí que a imprensa francesa não gostou, o próprio diretor do clube já se manifestou contrário às declarações de Neymar, e até agora ele tem sua situação esportiva aí indefinida, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, porque isso tudo começou com esse caso da Nájila, né? Da sua lesão, que foi aí diminuindo o valor de mercado do jogador e chegou nesse momento que ele está indefinido e não jogou até agora, né? Pois é, Douglas, então parece que de novela virou um dramalhão. Exatamente. Vamos ver aí a vida pessoal, a vida profissional desse craque brasileiro aí. Mas vamos de Pan-Americano, que tem notícia boa pra gente aí. No 6º dia de disputas, o Brasil conquistou importantes medalhas em diferentes modalidades. O grande destaque foi o taekwondo, com o ouro conquistado por Milena Titonelli na categoria até 67 quilos. Com o triunfo, Milena se tornou a primeira mulher brasileira campeã de taekwondo nos Pan-Americanos. Parabéns mesmo, Milena, olha que legal. E olha, o Douglas acabou de falar aí do apoio à luta que tem aí. Um talento revelado aí, mas que levou tempo para chegar. Apoie um grande talento aí. E teve dobradinha na ginástica artística. Caio Souza ficou com o ouro e Arthur Nori com a prata. Festa também na canoagem. O baiano Isaquias Queiroz. Isaías, então escreveram errado aqui. Exatamente, no meu TP. Passaram, exatamente. Derrubar, Glaucão. Olha, puxa vida. Então, perdão ao baiano. O baiano Isaías Queiroz conquistou o ouro na prova de 1.000 metros do C1 da canoagem de velocidade. Esta foi a 4ª medalha do brasileiro em Pan-Americanos. E mais uma medalha dourada também, sabe onde? No triatlo. Dessa vez pela equipe formada por Luísa Batista, Vitória Lopes, Manuel Messias e Cauê Willi. Esta foi a 4ª medalha do triatlo brasileiro na atual edição do PAN. E olha só, hoje tem decisão no handball feminino. Às 22h30, as brasileiras enfrentam os Estados Unidos já pelas semifinais. Até o momento, o Brasil soma 25 medalhas, 7 de ouro, 5 de prata e 13 de bronze, ocupando o 3º lugar no quadro geral de medalhas. Bacana, está sendo uma boa participação do Brasil no PAN aí. E mais esportes. Hoje é noite de decisões. E o Palmeiras vai à luta. Às 21h30, o time de Felipão enfrenta o Godoy Cruz da Argentina no Allianz Parque, em São Paulo. Lembrando que o primeiro jogo lá na Argentina ficou empatado por 2-2. A equipe brasileira pode até empatar por 1-1, que mesmo assim estará classificada para a próxima fase. E emoção também em Minas Gerais. Direto do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta o River Plate às 19h30. O primeiro jogo na Argentina terminou empatado por 0-0. Ou seja, quem vencer garante vaga nas quartas de final. A redação vai estar nervosa hoje, hein, Glauco? Nem fale. Nosso editor de esportes, o Pedro Bavuz aí, cruzeirense roxo. Já está fazendo, eu ouvi falar que ele já acendeu vela desde ontem. Exatamente. Tá tenso. E hoje tem Sul-Americana. Os guerreiros do Fluminense enfrentam o Peñarol às 21h30 no estádio do Maracanã. O time carioca pode perder até por 1-0, que mesmo assim se classifica
para as quartas de final do torneio sul-americano. Boa sorte aos brasileiros e muita calma ao nosso editor de esporte aqui, Pedro Bavuso, né? É, porque o jogo vai ser complicado, hein? Vai ser tenso, vai ser tenso. E olha só que bacana também, fazendo esse nosso fechamento hoje com o esporte. A Escola MOP de São José dos Campos recebe a partir de hoje um núcleo oficial da NBA Basketball School, programa da Liga Norte-Americana que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O lançamento contará com a presença de Arthur Borelli, responsável pela coordenação do programa, e com o ex-jogador profissional Dedé Stefanelli, responsável pela implantação do projeto em São José dos Campos e do treinamento das turmas da unidade. Segundo a escola, ainda devem participar os jogadores Murilo Becker e Bruno Fiorotto, ambos ex-atletas da Seleção Brasileira de Basquete. O Douglas, que coisa bacana. Primeiro a gente terminar com uma notícia para cima é sempre legal, mas a gente acabou de falar, né, da preocupação com a base, com os futuros talentos que esse, e a gente vê que principalmente essa NBA, a School, Basketball School, eles têm uma preocupação não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro, de buscarem os talentos, né? Talvez esteja aí o segredo de serem tão bons, não é não? Exatamente, garimpando os talentos joseenses aí, porque a gente sabe que São José é muito forte no basquete, sempre foi, né? Apesar de ter com o time diminuído um pouco seu rendimento nos últimos anos, mas a cidade sempre emplaca de uns 5 em 5 anos um time muito forte aí no nosso NBB, né? O Novo Basquete Brasil. E quem sabe a gente não tem um joseense jogando NBA, né? Nem fale, nem fale. Olha que bacana, parabéns à Escola MOP. E fica aí, ó, o nosso desejo em que você que pode dedicar o seu IPTU, o seu ISS, descubra um talento aqui em São José. Isso seria muito, muito legal mesmo. E com essa ótima notícia, eu me despeço, Douglas. Coloco, ótimo dia, até amanhã. Até amanhã e nos despedimos de você também. Lembrando que amanhã cedo esperamos você aqui no Abre Aspas. Ótimo dia e até amanhã.